Boa noite. Hoje são 5 de outubro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Hoje pela manhã fiz um vídeo com o título Uma Igreja, uma Mulher e a Bíblia. Naquele vídeo eu abordei aqui, fiz uma análise acerca do comentário enviado pela internauta Silvânia Silva. E agora à noite resolvi fazer mais um vídeo acerca de outro comentário enviado por outra internauta em outro vídeo meu. Certinho? Então eu coloquei aqui no quadro o comentário dela e vamos aqui à análise, correto? O título, coloquei aí, Uma Avó numa Família Cristã. O canal aí é o canal da Vó Terê, ou Teré, não é? Vó Teré. Ela tem um canal aí no YouTube. E assistindo ao meu vídeo com o título A Bíblia e a Família Cristã, um vídeo aí que eu publiquei no YouTube em 2 deste mês, no dia 2, ela escreve o que está aqui. Então vamos ler e depois fazer uma análise. Ela escreve assim: Boa tarde, professor Eustáquio. Aqui na minha casa a coisa está difícil. Não posso falar de Deus e nem que não acredito nessa história de que Deus é meu Salvador. São umas pessoas tão inteligentes, mas foram ensinados a crer nessas crenças. Eu falo assim mesmo. Eu pego a Bíblia e leio para eles a história de Abrão e Números 31 e outros. E digo, vocês fariam isso que a Bíblia fala aí? Eles olham para mim e param de falar. Aí eu digo, eu jamais ia dar meu filho em sacrifício. Aí eles dizem, eu também não. Aí eu digo, tá aí, vão ler direito que vocês vão ver os absurdos. E fim de papo. Muito bem, aí está o recado da vó Teré. Ela diz aqui que mora numa família, né? Aqui, com certeza, família religiosa cristã, não é? E diz ela aí que é muito difícil para ela falar sobre Bíblia dentro de sua própria casa. Muito difícil. Por quê? Porque as pessoas aí, os demais membros da família dela, são cristãs e não gostam realmente de ouvir críticas à sua crença, porque a crença ela traz em si aquele fanatismo. O crente, em geral, ele é fanático, ele não aceita críticas à sua crença religiosa. Isso é próprio da crença religiosa, das religiões, o fanatismo, não é? Que pode depois se transformar em intolerância religiosa, já aí com violência, atos de violência, que não é o caso aqui na família da vó Teré. Muito bem, ela diz aí que às vezes ela mesma pega a Bíblia e mostra aos demais membros cristãos o que está escrito ali. E eles ouvem, escutam o que ela lê, alguns versículos na Bíblia, e ela procura aquelas partes mais, violentas da Bíblia, não é? E lê isso para eles, e eles ficam assim, sem saber o que dizer, né? Diante daquela realidade que está na própria Bíblia, que eles consideram, entre aspas, um livro sagrado, não é? Pois bem, e aí fica a situação, não é? E aí a avó Teré, o objetivo dela aqui é fazer com que eles, pelo menos, aceitem que a Bíblia está repleta de absurdos, de violência, não é? De intolerância, de fanatismo, etc.
E então isso aí é o tema do comentário dela. E ela diz aqui, eu até vou ali fazer uma explicação, ela diz assim, ó, que esses membros lá, cristãos, eles são assim, apesar de inteligentes, são assim porque foram ensinados a crer nessas crenças. Isso aqui é uma verdade sociológica, uma verdade científica, que vou explicar isso aqui, correto? Então, muito bem. Então, vamos lá. Família da avó Teré. Diz ela que eles lá são muito inteligentes, né? Os membros da família dela. E que são cristãos. Que também não leem a Bíblia. Tanto é que a iniciativa de ler a Bíblia parte aqui da própria avó Teré. Então, regra geral, eles não leem a Bíblia. Imagine estudar a Bíblia. E isso aí, gente, é regra geral. É regra geral. Cristão, os fiéis cristãos, regra geral, não leem a Bíblia, muito menos a estudam. E eu digo isso com conhecimento de causa. Minha família, meu pai e minha mãe, ali se uniram e foram 19 filhos, 19. Hoje vivos, 8. 4 homens e 4 mulheres. Muito bem. Então, em minha família, todo mundo é cristão católico. Todos, meus irmãos e irmãs, são cristãos católicos, correto? Só que nenhum deles conhece a Bíblia. E a Bíblia fica lá, na casa de cada um, aberta, com as páginas ressequidas e as páginas amareladas pelo tempo. Eles deixam a Bíblia aberta, como se a Bíblia protegesse alguma coisa. É uma ignorância. E é uma ignorância tão grande que é um desrespeito a um livro. Aqui em casa eu tenho 7 Bíblias, 7. E nenhuma delas fica aberta. Só quando eu vou ler, óbvio. Aí eu abro. Mas o resto elas ficam bem protegidas. É o certo. Os cristãos, lamentavelmente, nem sabem cuidar da Bíblia. Deixam-na aberta dentro de casa, como se protegesse alguma coisa. Correto? É mais uma ignorância religiosa. Muito bem. Então lá em casa, se você perguntar a um irmão meu qual é o primeiro livro da Bíblia, ele não sabe. Nem irmão e nem irmã. Eles não sabem. Não sabem. Porque a regra geral é essa, não leem. E muito menos estudam a Bíblia. O único que leu a Bíblia e lê e estuda há muito tempo sou eu, o único ateu da família. O ateu é aquele que lê a Bíblia e estuda com responsabilidade, porque eu sabia, desde a mais tenra idade, eu sabia que religião é pura ilusão. Então eu estudei isso aí por necessidade, correto? Então, muito bem. Então a avó Teré mora num lar cristão. E quando ela vai falar sobre a Bíblia, aí os próprios cristãos, os membros da família dela, não gostam assim, não é? Preferem que ela não fale, não é? Sobre a Bíblia. Quando deveria ser o contrário, não é? Os cristãos deveriam ouvir aqueles que criticam, não é? A Bíblia. Mas a coisa é bem diferente. Muito bem. Então eles evitam as críticas que ela faz à Bíblia, quando deveria ser o contrário. Já que eles acreditam na Bíblia como um livro sagrado, entre aspas, eles deveriam aqui explicar. Só que fica impossível, não é? Explicar. Muito bem. Então a avó Teré, ela disse aqui que os membros da família dela são muito inteligentes. Porém, creem na Bíblia porque foram ensinados a crer nessas crenças. E é uma verdade. Isso aí é uma verdade científica comprovada pela sociologia, que estuda o homem em sociedades, em culturas. Então ela diz, a avó Teré, meus parentes, filhos, netos, né, foram ensinados a crer nessas crenças. E é verdade. Crença religiosa
a crença religiosa, eu coloquei aí, é um fator cultural. A antropologia é uma ciência que estuda o homem no aspecto físico, no aspecto social e no aspecto cultural. Para a antropologia, cultura é tudo aquilo que faz parte da obra humana. Tudo aquilo que é criado pelo homem é cultura, entendeu? Então a antropologia, que é uma ciência, ela afirma isso, que cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem. Então os deuses são criados pelo homem. Logo, a antropologia cultural estuda os deuses. As religiões é um produto da criação humana. O homem cria religiões também. Então, a antropologia cultural estuda as religiões. O homem cria vestuários. O homem cria esportes, não é? Diferentes. Então, tudo isso aí é estudado pela antropologia cultural. E a sociologia também estuda o que está aqui, correto? Muito bem. Então, crença religiosa é criação do homem. Os animais irracionais, eles não acreditam em deuses. Eles não acreditam em religiões, ritos. A minha cadela que está aqui, a Frida, sempre ao meu lado, minha cadela. O cachorro Kal-El, do Léo Adventures, que ele comprou agora o cachorrinho, porque ele perdeu o outro. Então o cachorro do Kal-El, que tem um canal no YouTube, Léo Adventures, veja lá o canal do Léo Adventures. Pois bem, o cachorro do Léo não acredita em deuses, porque ele não cria deuses. Ele não tem religião, o cachorrinho do Kal-El, não tem. Porque ele não cria religiões. É o homem que cria deuses, é o homem que cria religiões, ritos, etc. E vou explicar isso aqui bem fácil, quer ver? Veja aqui, a avó Teré, repito, disse, foram ensinados a crer nessas crenças, no cristianismo. Os membros da família da avó Teré foram ensinados a crer nessa crença aí chamada cristianismo. Eu também fui assim, porque eu nasci numa família cristã. Quem nasce numa família cristã é ensinada a crer no cristianismo. Quem nasce numa família islâmica é ensinado a crer não no cristianismo, mas crer no islamismo. Quem nasce numa família hindu, lá na Índia, não é ensinado a crer no cristianismo, e sim no hinduísmo, e assim por diante. É a cultura, é o lugar onde a pessoa vive, a pessoa nasce, é o lugar que vai definir em que religião, a que religião se filiar e em que Deus acreditar, correto? Tudo isso depende da cultura, do ambiente em que a pessoa nasce e em que a pessoa vive. Então vamos aqui. Vamos pegar aqui a família da avó Teré, correto? Muito bem. A família da avó Teré, como ela também, nasceu aqui no Brasil, não é? A família dela, todos os membros nasceram aqui no Brasil e vivem aqui no Brasil. Sendo assim, o percentual aqui maior é que eles sejam cristãos, porque o cristianismo é a religião que agrega o maior número de adeptos aqui no Brasil. E por quê? Porque um anjinho desceu do céu e trouxe o cristianismo para cá? Não. O cristianismo chegou aqui ao Brasil oficialmente em abril de 1500, com a chegada dos portugueses. Os portugueses lá, a religião cristã católica era a religião oficial dos portugueses, o cristianismo católico. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, é óbvio que eles trouxeram a cultura deles para cá. E é por isso que hoje eu falo a língua portuguesa. E é por isso que o cristianismo foi colocado na minha cabeça quando era criancinha, correto? Assim também os membros da família da avó Teré.
Então, nascendo no Brasil, é por isso que aqui, todos eles são cristãos, porque nasceram no Brasil. Se os membros da família da avó Teré tivessem nascido no Japão, eles não estariam hoje falando sobre Jesus, sobre Bíblia, não. Eles seriam lá adeptos de outra religião, o budismo e também o shintoísmo. São as duas maiores religiões no Japão. Então você vê facilmente que é a localidade onde a pessoa nasce, a pessoa vive, é essa localidade, é esse lugar, é essa cultura que vai dizer a que religião se filiar e em que Deus acreditar. Entendeu? É simples assim, não é difícil entender. Se os membros da família da avó Teré tivessem nascido na Índia, eles não estariam falando sobre cristianismo e nem islamismo. Eles estariam ali adorando o hinduísmo, que é uma religião politeísta, vários deuses, e não apenas um Deus, vários deuses para adorarem. O homem cria deuses conforme sua cultura. O homem cria religiões conforme sua cultura. E aqui está a prova. Só mesmo uma pessoa muito cega, extremamente cega, tipo o cantor Steve Wonder, para não ver essa realidade aqui. Correto? Muito bem. Se os membros da família da avó Teré tivessem nascido não no Brasil, mas no Irã, eles não estariam falando sobre Jesus, sobre Bíblia, etc. Não. Eles lá seriam adeptos de outra religião, o islamismo. Então eles estariam lendo não a Bíblia, mas o Corão ou Alcorão. E estariam aí louvando Maomé e não Jesus. Entendeu? É o lugar onde a pessoa nasce, é o lugar onde a pessoa vive, que dita em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Correto? Não é fácil entender? É. Se os membros da família da avó Teré tivessem nascido em Israel, Israel hoje, eles não estariam falando sobre Jesus, sobre Novo Testamento. Eles seriam adeptos do judaísmo. A religião chamada judaísmo, ela exclui Jesus, ela exclui o Novo Testamento. Entendeu? Então é fácil você entender que, repito, é a cultura, o lugar onde a pessoa nasce, vive, mora, que vai ditar as regras. Vai ditar se aquela pessoa será cristã, será adepta do islamismo, do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, etc. É a cultura do lugar, correto? Nada vem do céu, correto? Anjos não existem, deuses não existem, demônios não existem, céu não existe como morada dos anjinhos, inferno, lugar quente, a morada dos infiéis, não existe. Tudo isso é criação do homem, como aqui a gente vê, correto? Esse aí é o primeiro quadro. Agora vamos no segundo quadro. A avó Teré diz que ela pega a Bíblia e lê a história de Abraão depois, não é isso? E a história que está em Números, capítulo 31 da Bíblia. Então ela lê o que está aqui em Números, capítulo 31, lê para os cristãos de sua família, e ela, a avó Teré, pergunta a eles se o que está em Números 31, eles teriam coragem de fazer a mesma coisa. Aí eles dizem que não. Eles ficam horrorizados com o que está em Números, capítulo 31 da Bíblia. Só que eles ficam calados, como diz aqui a avó Teré. Mas eles ficam no fundo, como cristãos, eles ficam horrorizados. E por quê? Porque o que está aqui é uma coisa bárbara,
é uma coisa hedionda. Mas isso que está aqui mostra a violência daquele mundo antigo. Líderes religiosos cristãos enganam os fiéis nas igrejas, dizendo que a Bíblia é um mar de rosas, que é um livro maravilhoso de amor, de esperança, de fraternidade. E isso não é verdade. É porque acontece isso. Eles deturpam os textos bíblicos. E no próximo quadro vou aqui mostrar o que está em Números, capítulo 31, correto? Na Bíblia. E se você aí é um cristão, uma cristã, você vai ficar horrorizado ou horrorizada com o que está em Números 31. Se isso aqui que está em Números 31 ocorresse no Brasil hoje, você ficaria indignada. Mas o problema é esse, é que a crença religiosa, ela tira a capacidade de raciocínio do crente, do fiel. Ele deixa de raciocinar diante da crença religiosa. Tanto é que, se acontecesse aqui no Brasil o que está em Números 31, você ficaria indignado. Mas, como está na Bíblia, e colocaram na sua cabeça que a Bíblia é um livro, entre aspas, sagrado, aí essa maldade que está aqui, você não vê como maldade. E às vezes vê, e você fica em silêncio. Correto? Antes de entrar para o segundo quadro, mostrando o que está em Números 31, ouça aí o que disse o teólogo Rubem Alves. Rubem Alves foi um teólogo brasileiro. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e abandonou tudo. Ele se formou em teologia aqui no Brasil, fez doutorado em teologia nos Estados Unidos da América do Norte. Ele foi teólogo, ele foi professor universitário, ele foi psicanalista, escritor, etc. Existem no YouTube inúmeros vídeos com o Rubem Alves. Um deles com o título Perguntaram-me se acredito em Deus. Perguntaram-me se acredito em Deus. O vídeo tem duração de 55 minutos. Assista por completo a esse vídeo. É de primeira qualidade. Não é lixo como a gente vê aí aos montões no YouTube. É um vídeo de primeira qualidade. Rubem Alves. Então, em certo momento de sua palestra, ele se reporta ao filósofo alemão Nietzsche sobre a crença em Deus. Então, ouça aí o Rubem Alves fazendo essa pequena referência ao Nietzsche. E depois, vamos aqui ao Números, capítulo 31 da Bíblia, que para os cristãos é um livro, entre aspas, sagrado. Ouça aí Rubem Alves. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. Você ouviu bem, não é? O que disse aí o Rubem Alves, não é isso? Ouviu bem. Agora vamos aqui à Bíblia, Números 31. Por favor, se você estiver em sua casa agora, ao lado de algum filho seu, um adolescente, ao lado de uma criança, tire-os do recinto. Porque o que está aqui na Bíblia não é recomendável para os menores de 18 anos. Correto? Vamos aqui à verdade bíblica. Muito bem, vamos aqui. Em Números capítulo 31, peguei aqui apenas os versículos que interessam. E apenas pela metade, não precisa tudo. Basta para que a gente entenda, correto? Então em Números capítulo 31,
peguei os versículos 1, 2, 15, 17 e 18, correto? Muito bem. Foi isto aqui, esta passagem bíblica, uma delas, que a avó Teré leu para os membros cristãos de sua família, não é? E eles ficaram assim, chocados com isso aqui. Então vamos lá. O título é A Vitória sobre os Midianitas. Aqui os hebreus, não é? Caminhando pelo deserto e ali tendo contato com vários povos, não é isso? E um desses povos, os midianitas. E o povo hebreu, ele era a sociedade hebreia, ela era uma sociedade fechada. Ela não queria contato com outros povos, não. O Deus hebreu era só para eles. Era só para eles. Eles não queriam contato com outros povos. Então, em contato com outros povos, eles passavam a assimilar a cultura dos outros povos. Com os midianitas, eles viram os deuses dos midianitas. E eles viam também as mulheres midianitas fazendo sexo com os jovens hebreus. E eles não gostavam disso. Aí eles ficaram com raiva dos midianitas, porque houve a miscigenação, a mistura de culturas. Entendeu? Então eles ficaram com raiva, o povo hebreu ficou com raiva dos midianitas por esse envolvimento com a sociedade hebreia, correto? Então aí está escrito assim, a vitória sobre os midianitas, que os hebreus aqui invadiram a aldeia dos midianitas e ali fizeram o maior estrago. Isso aqui, gente, não é história não. Isso aqui é contado por um hebreu, mas não é nada de vitória do povo hebreu, não. Não acredite nisso, não é verdade isso aí. Os hebreus, ao contrário do que está aí na Bíblia, os hebreus foram sempre escravos, os hebreus. Você vê, até mesmo em toda a narrativa bíblica, você vê ali a escravidão hebraica, não é? O povo hebreu, quase sempre ali, sob o poderio de outros povos, como você vê na própria Bíblia. Então essas vitórias que você vê aí do povo hebreu, tudo isso aqui é criatividade de quem escreveu isso aqui, que naturalmente foi o povo hebreu, correto? Então vamos aqui, veja a maldade que está aqui, só para você ver. Disse o Senhor a Moisés, aí o Deus hebreu, não é? Na lenda bíblica, porque Deus algum existe, Deus algum mandou que um cidadão chamado Moisés, que também aqui não faz parte da história, que Deus algum mandou esse cidadão aqui fazer essa desgraça que está nos versículos, correto? Então vamos ver isso aqui. Disse o Senhor a Moisés, vinga, veja aí, vinga os filhos de Israel dos midianitas, viu aí? Então você vê aqui o verbo vingar. Como o Deus hebreu era vingativo, não era? E por que o Deus hebreu era vingativo? Porque naquele tempo é um tempo de intolerância religiosa, de fanatismo religioso exacerbado. Então o homem cria deuses, o homem é violento. Se o homem é violento e cria um Deus, esse Deus será violento. É por isso que o Deus hebreu era um Deus vingativo, porque o povo hebreu, como o homem, é um ser vingativo. O homem, ao criar deuses, criam deuses vingativos. E assim por diante. O homem cria deuses e coloca suas características nesses deuses, entendeu? Então, o próprio Deus aqui implora a Moisés para vingar o povo hebreu do contato que teve com o povo midianita, entendeu? E aí acontece a desgraça. Vamos ler aqui. Disse-lhes Moisés aqui está falando já, é o versículo 15, quando seus soldados entraram nas aldeias lá dos midianitas e fizeram aquela bagaceira toda ao fio da espada, correto? Matando ali homens, etc. Então, quando Moisés viu
muitos midianitas ainda vivos, ele perguntou aos soldados seus. Disse-lhes Moisés, veja a pergunta dele: deixastes viver todas as mulheres? O Moisés aqui viu ali várias mulheres, não é? E perguntou aos seus soldados: deixastes viver todas as mulheres? Aí diz o Moisés: agora, pois, matai, veja aí, matai dentre as crianças, veja bem, matai, por favor, tire as crianças aí da sua sala, para que não vejam isso aqui. Tire as crianças, tire aí os jovens, porque isso aqui é proibido para menores de 18 anos, correto? Muito bem. Então vamos lá. Diz o Moisés: agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Veja o que está aqui, gente. Então, muito bem. Aqui, o Moisés está dando uma ordem para seus soldados. E essa ordem de Moisés está obedecendo a outra ordem do Deus hebreu, na lenda bíblica, correto? Então, vamos lá. Então, veja aqui o que foi que Moisés decidiu. Ele aqui pediu que seus soldados, mandou que seus soldados matassem todos os meninos, machos. E aí, a matança dos meninos. Moisés pediu também, determinou, a matança de todos os homens, adultos, velhos, né? E aí, todos foram mortos. Moisés também determinou a matança das mulheres não virgens. As esposas aqui, a esposa dos homens que morreram, né? Foram mortas as esposas. E também aí mulheres, não virgens, né? Mulheres solteiras também, não virgens, também foram mortas. Imagine aí como é que eles iriam saber se a mulher era virgem ou não. Que loucura, não é? Isso aqui, gente, é um relato ingênuo. Você não pode levar isso a sério, não é? Muito bem. Agora, veja aí. Moisés mandou matar todos os meninos, as criancinhas do sexo masculino. Que maldade. Mandou matar todos os homens. Mandou matar as mulheres não virgens. E ele preservou quem? Preservou aí, ó. Mandou preservar as crianças do sexo feminino, hein? Veja bem, as crianças do sexo feminino, certo? E também preservou Moisés todas as jovens novinhas, as jovens virgens. E o que ele fez? Pegou essas jovens virgens e deu aqui para cada um dos seus soldados. Gente, isso aqui é o que eu digo no início do vídeo, não é? Do quadro aqui. Isso aqui é uma passagem bíblica que você não pode ler jamais para um filho seu adolescente com menos de 18 anos de idade. Para uma criança sua não pode. E está na Bíblia, que você diz que é o livro, entre aspas, sagrado. Entendeu aí, gente? O que é a crença religiosa? O que é a deturpação que é feita em cima da Bíblia, que mostra um mundo violento, bárbaro, intolerante, vingativo? Entendeu? Então você viu aqui que a avó Teré leu o que está aqui em Números, capítulo 31. Leu para seus parentes, filhos, filhas, netos, cristãos. E eles ficaram desconcertados diante dessa passagem aqui. E eles disseram à avó Teré que jamais fariam o que está aqui. No entanto, eles louvam o livro, a Bíblia, entre aspas, sagrado.
Entendeu? Isso aqui é de uma repugnância sem fim. É de uma maldade sem fim. Mas isso aqui é o mundo antigo. Se isso aqui acontecesse, por exemplo, aqui no Brasil hoje, lá em São Paulo, uma chacina dessa aqui, os próprios cristãos ficariam indignados, vomitariam diante disso aqui. Só que, estando na Bíblia, a crença religiosa da pessoa não permite que ela veja esse absurdo aqui. A pessoa fica cega, porque a crença religiosa faz isso. Entendeu? É como diz aí o teólogo brasileiro falecido, dizia Rubem Alves, não é? Basta a pessoa falar sobre Deus para ter sua inteligência paralisada. É isso aí. É isso aí. Parabéns à avó Teré, parabéns a ela por ter feito aí esse comentário, que é muito importante. E você que está aí assistindo ao vídeo, pode escrever à vontade, porque eu não apago, eu não excluo comentário algum. Seja ele comentário sério, ou seja ele carregado de palavras chulas, obscenas. Não, eu não apago comentário algum. Meu canal é 100% um canal democrático. Portanto, aí está essa maldade, não é? Mais uma delas. Porque aqui, na verdade, não há Deus algum, entidade espiritual alguma boa, maravilhosa, justa, por trás disso aqui. É o povo, aqui o povo hebreu, criando aqui mais um Deus, o Deus hebreu, e o povo, como era violento, atribuindo ao Deus aqui essa violência. Deus algum existe, Deus algum manda matar quem quer que seja. É o homem, em sua loucura, que cria deuses, é o homem, em sua loucura, que mata, que vinga, que destrói as pessoas, que não aceita críticas à sua crença e assim por diante. Isso aqui é a verdade nua e crua de um passado violento, bárbaro, que ninguém quer que se repita, por exemplo, nos dias de hoje. Não é verdade? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas.